Então vamos lá, pessoal. Até o último vídeo a gente falava das vitaminas lipossolúveis. Lembra lá, já falamos das vitaminas A, D, E e K. Por que eu estou demorando tanto nesse assunto? Porque é importante. É de fato um dos assuntos mais importantes. Independente se você trabalha na área clínica, se você é da área de estética, vitamina é um assunto importante e eu dediquei aí 2 pequenos vídeos só para as lipossolúveis, só para essas 4 vitaminas A, D, E e K. A partir de agora começamos a falar das hidrossolúveis, que são a maioria delas. Então o complexo B é o maior grupo de vitaminas e a gente vai falar, elas são muito parecidas, você vai ver que as fontes alimentares de todas as vitaminas do complexo B são as mesmas fontes. Então se você souber que os vegetais folhosos verdes escuros são fonte de B1, você saberá que é fonte de todas as outras também. Começando pela primeira, logicamente, pela vitamina B1, o nome dela é tiamina, o nome técnico dela tiamina, mas é conhecida como vitamina B1. Ela foi a primeira a ser descoberta, ela era simplesmente chamada de vitamina B nessa época. E ela é extremamente importante como no metabolismo de carboidratos. Então é para isso que serve a B1, para o metabolismo de carboidratos, principalmente quando o indivíduo é praticante de atividade física, o nosso metabolismo glicídico, nosso metabolismo de carboidratos, depende muito como cofator enzimático da vitamina B1. Tem um macete muito bacana que eu gosto de ensinar quando a gente fala de vitaminas do complexo B, que é a regra dos 3Ds. Sempre que falta vitaminas do complexo B no corpo, o indivíduo, o paciente, o cliente, a pessoa apresenta 3 sintomas. São os sintomas do 3Ds. O paciente vai apresentar dermatite, o paciente vai apresentar demência, o paciente vai apresentar diarreia. São esses 3Ds. Não necessariamente os 3 em tão grande intensidade. Então, claro, se a deficiência for leve, não vai chegar a ser uma demência, vai iniciar como uma confusão mental. Por isso que é tão típico pacientes de terceira idade, pessoas de idade avançada, apresentarem demência. Muito se dá pela deficiência vitamínica. Ela também acompanha o processo de envelhecimento. A esclerose natural também, a degeneração celular do processo do envelhecimento. A vitamina B1, especialmente a B1, ela, quando na sua carência, quando falta B1 no corpo, a grande doença que se apresenta é a doença chamada beriberi. Você estudou lá no tempo da escola essa doença, eu tenho certeza que quando você era adolescente alguém te ensinou essa doença. Ela foi uma doença prevalente no Brasil durante um tempo, durante uma fase em que muitos milhões de brasileiros passavam muita fome. E essa doença beriberi, o indivíduo apresentava atrofia muscular por conta do metabolismo de carboidratos prejudicado e ainda o sintoma de polineurite. Neurite, já diz o nome, é uma inflamação nervosa, principalmente aqui, né, nos nervos da cabeça. E o indivíduo apresentava polineurite. Essa neurite, lembre lá tudo que termina em ite, é uma inflamação. Estas neurites se dão, e elas são o início de um processo de confusão mental e de demência, pela deficiência de várias das vitaminas do complexo B, e isso é muito observado na B1, até porque a B1 foi durante muito tempo a única do complexo. Alimentos ricos em vitamina B1, ele vai estar principalmente nos cereais integrais, ele vai estar nas amêndoas, vai estar no amendoim, nas nozes, mas também está presente na soja, no milho, no bife de fígado, eu falei para vocês, o fígado vai aparecer sempre, e também a gente vê ela inclusive no trigo quando ele é enriquecido, você já deve ter visto farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, ela também é enriquecida com vitamina do tipo B1. O ácido fólico, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, é um tipo de vitamina do complexo B também. Então, ajuda o corpo a converter os alimentos em energia, colabora com a atividade do coração, o sistema cardiovascular, por isso que na sua deficiência a gente observa a atrofia muscular. Quem está acompanhando lá nos slides, estamos lá nos slides, lá pelo slide número 15. Tem uma ação importante no sistema nervoso, por isso que a falta dela pode gerar confusão mental e demência. O indivíduo também pode apresentar dermatite de pele, condições de coceira de pele, e também episódios de diarreia, isso são bastante típicos. Cereais, pães enriquecidos e pães fortificados, mas também está no peixe, também está na carne magra, também tá. A vitamina B2, ela também é chamada de riboflavina. Ela é uma das vitaminas responsáveis pelo crescimento na maioria de nós mamíferos, na maioria dos animais,
dos mamíferos. Essa vitamina, ela é sintetizada por vegetais e ela também é sintetizada lá pelas bactérias que moram no nosso intestino. Você sabe, no nosso intestino tem 4 trilhões de bactérias. Essas bactérias são boas, elas têm que morar lá. Essas bactérias são responsáveis por boa parte do processo de fermentação dos alimentos lá no intestino, principalmente no intestino grosso, lá já quase muito próximo ao reto e ao ânus. No intestino grosso mora trilhões de bactérias. Essas bactérias são importantes, elas são saprófitas, elas não oferecem risco de doenças para humanos e elas são simbiontes com nós, seres humanos. Se acontece alguma coisa, a gente perde essas bactérias, como por exemplo no episódio de diarreia, onde a gente tem um esvaziamento importante do intestino, onde a gente joga fora muito líquido e com esse líquido vai embora as bactérias, a gente precisa repor essas bactérias. Por isso os famosos alimentos ricos em lactobacilos que vocês conhecem. Os lactobacilos são sim aquelas bactérias que se alimentam de leite, elas são lácteas, e elas ajudam no trânsito intestinal e ajudam no bom funcionamento intestinal. Quando a gente pega qualquer virose ou quando a gente tem uma infecção bacteriana, como uma enterocolite, comeu uma comida estragada, comeu lá na pastelaria do centro da cidade, lá não é muito higiênico, e a gente tem uma diarreia, tem uma enterocolite, a gente acaba jogando fora essas boas bactérias. Precisamos repor essas bactérias. Por isso o consumo desses iogurtes enriquecidos com bactérias, que são bacanas, e também, inclusive, a reposição dessa microbiota, a gente erroneamente chama de flora bacteriana, uma expressão já antiga, a microbiota intestinal, a gente repõe com, a gente chama assim de esporos de bacilos sérios. Você pode comprar isso na farmácia, tem várias marcas de referência, eu posso citar algumas aí, o Biovicerin, a Enterogermina, há várias outras marcas também. Para que é tão interessante que bactérias voltem a colonizar o nosso intestino, que a gente não deixe o intestino vazio de bactérias? Se as bactérias boas não morarem no nosso intestino, vai vir as bactérias ruins e vão atacar o nosso intestino. Então a gente precisa ter essa concorrência boa de bactérias simbiontes, saprófitas, sadias, morando no colo intestinal humano, para que as bactérias patogênicas, aquelas que nos causam infecções, não venham a invadir o lume intestinal. Mas no momento em que o indivíduo está tendo episódio de diarreia, não adianta fazer essa reposição, tem que ser após a cessação do episódio, depois que o indivíduo já está melhorando, é que a gente sim suplementa com bactérias boas, podem ser aí com esses flaconetes que a gente compra na farmácia, ou pode ser no consumo destes iogurtes bacanas aí, né, ricos em lactobacilos. Aonde que a gente encontra a vitamina B2? Então, riboflavina. A gente encontra ela nos cereais, nas nozes, tem no leite, tem nos ovos, nos vegetais de folhas verdes, eu falei que eles iam aparecer na maioria dos slides, e nas chamadas carnes magras, naquelas carnes sem tanta gordura. Uma outra informação interessante da vitamina B é que a falta dela, a carência, gera dermatite seborreica. E a gente observa isso principalmente no entorno de mucosas, como na mucosa oral, no entorno dos cabelos, né? A seborreia, uma doença típica capilar, ela aparece com a deficiência de vitamina B2, então. Lesões de mucosa, principalmente em lábios e em narinas, que também é muito típico quando a gente está com infecções bacterianas, né? E são notáveis, são sintomas bem observáveis, bem notáveis, e a vitamina B, de fato, ajuda na recuperação de tecidos, na cicatrização desses tecidos e também participa do metabolismo de carboidratos. A vitamina B3, o nome da B3 é niacina, você também pode encontrar na literatura como ácido nicotínico ou ainda como nicotinamida. Nicotinamida. Sim, ela tem uma estrutura muito parecida com a nicotina, substância prejudicial do uso do tabaco, do uso do cigarro. O ácido nicotínico ou a vitamina B3, você pode encontrá-la também como vitamina PP. Acredite, por alguns estudiosos ela foi batizada como vitamina PP. Ela é extremamente importante para a síntese dos hormônios sexuais, dos hormônios envolvidos então na fertilidade, na produção de nossas células germinativas. Ela
Também tem uma interferência na saúde neurológica, ela é chamada de vitamina anti-esquizofrenia, então ela também é utilizada para tratamentos para saúde mental, para que a gente consiga controlar os sintomas do indivíduo portador de doença mental severa, por exemplo. Porque ela trabalha junto ao metabolismo do triptofano, que é um aminoácido extremamente necessário para a saúde mental, para a nossa saúde mental. O que eu falei para vocês dos 3Ds? Quando está faltando vitamina do complexo B, o paciente apresenta 3 típicos sintomas: demência, diarreias ou dermatite de pele. A vitamina B3 segue mais ou menos a mesma regra. A sua ausência gera, inclusive, episódios de alucinações, confusões mentais, que é o típico episódio da demência. Quando a gente fala em demência, não estou falando de forma nenhuma numa condição definitiva, de jeito nenhum. Nós podemos ter uma confusão mental temporária, tratar isso e o indivíduo volta à normalidade sem problema. Nunca a demência foi, de fato, algo progressivo e sem volta? Não. Ela pode ser provisória. A vitamina B5, ou chamado ácido pantotênico. A galera da estética adora esse assunto, porque sim, o ácido pantotênico, a vitamina B5, é responsável pela saúde capilar. Ela tem influência na saúde dos cabelos. Também você pode ter ouvido falar como pantotenato de cálcio, que é uma importante vitamina para a saúde dos cabelos. Não é à toa que tem até nome de shampoo, você até lembrou qual agora, tem pantotênico no nome dele. Sim, a vitamina B5 é sintetizada também por vegetais, ela também é sintetizada por micro-organismos lá na parede do intestino, mas ela não é sintetizada por animais, por nós, por exemplo. Então, nós precisamos obter esse nutriente exclusivamente da dieta ou destas bactérias que moram no nosso intestino. Elas podem produzir para nós e a gente absorver lá no lume intestinal. Onde é que a gente encontra essa vitamina B5, o ácido pantotênico ou essa chamada coenzima que trabalha na saúde dos cabelos? A gente vai encontrar principalmente nos ovos, também vamos encontrar nos cogumelos, mas também está na ervilha, está no feijão, está no bife de fígado, está no germe de trigo, está no milho, está nos peixes de água gelada, lá o grande exemplo do salmão, mas está também no melado de cana, então ela está bastante espalhada nas fontes naturais. A vitamina B6, quero terminar esse vídeo falando da B6, já começamos um outro vídeo para terminar as vitaminas do complexo B. A vitamina B6, ela é batizada de piridoxina, ou você pode conhecê-la como piridoxalfosfato, piridoxamina, você vai encontrar ela em várias nomenclaturas. Sim, ela é derivada de uma cadeia de proteína chamada piridina, e ela também faz parte desse grupo funcional do complexo B, foi descoberta depois, e ela atua como uma coenzima, ativando várias outras enzimas no corpo. Ela está principalmente nos alimentos de origem animal, está na carne de boi, também está na carne de porco, está no fígado, está presente na banana, tem também na cebola. Pessoal, claro que eu quero que vocês saibam as funções e que vitaminas a gente encontra nos alimentos. Eu adoraria que vocês soubessem, quando olhassem o alimento, no que ele é rico, em que vitamina ele pode nos ajudar. Mas de forma nenhuma a gente vai, em 2 meses, decorar tantas vitaminas e tantos alimentos ricos em tantas coisas. Mas eu quero que de fato vocês vão acompanhando a linha de raciocínio. Primeiro que a nossa alimentação deve ser mais variada. Isso você já chegou aqui sabendo. Quanto mais colorida é a nossa refeição, é a nossa alimentação, mais garantido de que teremos o aporte nos mais diversos tipos de vitaminas, de micronutrientes e aí contando os sais minerais inclusive. Então, vou terminar esse vídeo na B6, que termino falando da importância da B6. Ela está presente no feijão, está também nos legumes, está nas nozes, está no peixe, está nos pães, nos cereais. Ela é extremamente importante para a manutenção da saúde cerebral, na mesma conversa aí de ser uma vitamina antidemência, para a formação das hemácias, os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio pelo nosso corpo todo. Ela é vitamina cofator enzimático, participa da conversão de proteína e da síntese de anticorpos. Olha lá que importante a gente num período importante para investir na imunidade. Síntese de anticorpos que serve de grande apoio para o nosso sistema imunológico.